Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é Márcio dos Anjos Silva, presidente do Sindicato dos Bancários aqui em Alagoas. Márcio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Márcio, há um interesse do atual governo em privatizar. O setor bancário será afetado por essas privatizações? Sem sombra de dúvida. Talvez seja até o mais afetado, até porque tem os interesses dos banqueiros por trás disso. E a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto sem resgatar um pouco já a tentativa de privatização ao longo desses anos, né? Efetivamente se concretizou agora com a lei da terceirização irrestrita. Esse já foi um passo muito importante do ponto de vista da privatização para o lado deles, obviamente falando, né? E agora com a aprovação da Lei 13467, a reforma trabalhista. No entanto, muito antes, as tentativas de privatizações, e aconteceram de fato privatizações, né, na categoria bancária, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, onde houve uma destruição dos bancos públicos estaduais, né? A entrega desse patrimônio estadual e brasileiro, não deixa de ser, ao capital privado, né? Nessa questão das terceirizações. No entanto, agora essa investida está sendo muito mais efetiva, muito mais forte, né? Então, com a aprovação dessas duas leis que eu citei há pouco, aí, tanto da terceirização irrestrita quanto da reforma trabalhista, eles agora vão investir cada vez mais pesado nos formatos de contratações contidas na própria lei, com o objetivo claro de terceirizar e precarizar os serviços para a população e usuários e clientes. Durante a campanha, à época, o candidato Bolsonaro disse que não privatizaria, né? Prometeu não privatizar nem o banco, não mexer com o Banco do Brasil, nem com a Caixa Econômica. Você acredita nisso? De forma nenhuma. Não é? Até porque o presidente da Caixa hoje, o que lá está, né, que é genro do dono da OAS, um dos delatores, né, o Léo Pinheiro, um dos delatores, tem a visão meramente privativista. Então eu não tenho nenhuma dúvida, inclusive o próprio Pedro já disse publicamente na imprensa, de que irá sim privatizar algumas questões, iniciando pelas loterias, pela questão do saúde, das loterias, do cartão, né, e das seguradoras, né? Então, isso aí já é um conglomerado que promove também o lucro da Caixa Econômica. E se esses setores vão ser privatizados, você está dizendo... Começa a desarticular, né? Desmantelar o sistema para depois privatizar e justificar a privatização. Que é esse o objetivo, entendeu, Cícero? Eles começam a sucatear internamente para depois pedir o apoio da sociedade, dizendo que não se necessita... Aquela empresa pública não necessita... Não presta um bom serviço, por isso justifica-se uma privatização. Exatamente isso. Então não tenho nenhuma dúvida que o caminho vai ser que eles vão tentar fazer a abertura do capital da Caixa com o objetivo de privatizá-la. Qual o atual cenário, Márcio, dos bancários aqui em Alagoas? Os bancários em Alagoas, eles estão mobilizados, né? No entanto, nós temos ainda uma dificuldade maior. Por que nós temos uma dificuldade maior? Porque a política implementada dentro dos bancos, eles têm uma agilidade da informação com os bancários, cada banco especificamente, né, onde eles colocam para aqueles bancários, né, através de uma lavagem cerebral intensa, de que tudo é concessão dos bancos. Quando, na verdade, tudo que os bancários têm foi fruto da luta, né? Então, com essa comunicação ágil que os banqueiros têm com os seus funcionários, né, nós deixamos um pouco a desejar em relação a isso com a mesma agilidade. No entanto, não deixamos a desejar em hipótese alguma no fortalecimento da luta. Nós somos a única categoria de trabalhadores nesse país que temos uma convenção coletiva nacional, né? Nós temos uma convenção nacional, infelizmente nenhuma outra categoria tem. Eu posso aqui dar um exemplo de uma outra categoria tão forte organizada, que são os metalúrgicos de São Paulo, mas o acordo metalúrgico de São Paulo ele não vale para os metalúrgicos de Alagoas, é um outro acordo. Os bancários de Alagoas não, faz parte de uma categoria nacional, onde o bancário que ingressa em São Paulo, a cidade mais rica do país, e ingressa na cidade mais pobre do país, que eu não sei qual é, mas deve certamente ser no Nordeste, né? Ganha exatamente a mesma coisa e tem também fruto dos mesmos benefícios da luta conquistada. Qual a principal pauta para 2019 dos bancários? 2019, sincero, não temos assim, a principal pauta é fazer com que a categoria bancária entenda efetivamente que necessita se inserir enquanto classe trabalhadora.
Até porque nós fechamos um acordo de 2 anos, portanto, esse acordo tem validade até o dia 31 de agosto de 2020. Então, as questões específicas da categoria, elas estão fechadas até lá. Muito embora já estamos sofrendo ameaça do descumprimento desse acordo, né? E nós vamos à luta se houver esse descumprimento do acordo assinado. E não basta estar no papel, tem que ser efetivado, né? Tem que ser efetivado. Corre sempre-se o risco, né, do patrão não cumprir, por isso que a categoria precisa estar sempre mobilizada, sempre atenta. Sim, sempre. Não é uma praxe dos banqueiros não cumprir o que está acordado. No entanto, com o advento, mais uma vez voltando ao assunto da questão da reforma trabalhista, né, onde eles se sentem num campo fértil para poder fazer qualquer coisa que queira, né, então já existe essa ameaça de descumprimento. Mas nós lutaremos ferrenhamente para que esse acordo não seja descumprido, né, e que a gente possa garantir o que foi assinado lá. Mas retomo aqui, a principal bandeira de luta do Sindicato dos Bancários de Alagoas é fazer com que o bancário alagoano entenda que ele é um trabalhador e que precisa efetivamente participar das lutas da classe trabalhadora como um todo e não apenas a questão meramente corporativa. Como você vê, Márcio, a questão da reforma da Previdência que vem sendo anunciada como uma prioridade desse governo? Mais uma vez é um engodo, assim como como foi a reforma trabalhista, porque qual foi a alegação da reforma trabalhista? Modernização das leis e geração de emprego. Não aconteceu. O que parece não gerou, né, os empregos prometidos. Muito pelo contrário, porque o objetivo, na verdade, não era gerar emprego. O objetivo era precarizar o emprego, né, criando com esses vários formatos. Então, quando eu digo que é um engodo, quando eu digo que é enganação, é porque, na verdade, foi dito isso, né, que era a questão da modernização. E se você pegar a questão da própria CLT, né, desde 1942 para cá, desde a sua criação até os dias de hoje, ela veio sendo atualizada. Então, esse discurso de modernização por si só já se é desmentido, né? E a questão da geração de empregos, isso obviamente não aconteceu, está aí os números, claro, nós temos 16 milhões de desempregados no país. Agora, o que aconteceu de fato foi a precarização desse serviço e dessas contratações. Você acha que o mesmo pode acontecer na reforma da Previdência? Porque tem que se falar de que é uma reforma necessária, eu até acredito que seja necessária. Agora a gente tem que limitar até onde essa reforma vai atingir, que é muito importante. Mas a gente vê também o contrassenso, uma reforma tão boa, mas que os militares não querem participar, que os magistrados não querem participar. Parece que ela só é boa para o trabalhador, né, que está lá mais na base. A reforma da Previdência é uma outra pauta colocada que a quem interessa? Aos donos de previdência privada complementar. Então eu destruo a Previdência, ela é saudável do ponto de vista financeiro, ela não tem déficit. Nós temos várias linhas de financiamento da própria Previdência, lembrando que é a Seguridade Social, portanto um tripé, onde tem Previdência, Assistência Social e Saúde. Então a linha de financiamento, a fonte de financiamento não se restringe à contribuição do empregado do empregador. Verdade, os concursos de prognóstico, né, e outras fontes, né, tudo, PIS, COFINS, CID, que é o imposto sobre os combustíveis. Então, o que você come, o que você gasta, o que você compra, ali tem um imposto que vai para a Seguridade Social, que por sua vez vai para a Previdência. Então, a Previdência, ela não é deficitária. Agora, mais uma vez, vem o discurso de que necessita-se fazer uma reforma da Previdência, uma vez que, se isso não acontecer, penalizará aquele futuramente. Se ela é tão boa assim, por que não faz ela de uma forma total para todos os trabalhadores, incluindo os juízes, incluindo as polícias, né, incluindo os políticos? Então não é, na verdade é mais uma vez um engodo para que o menos favorecido venha a pagar a conta e cobrir. Você que é a pessoa do sistema bancário, esse sistema que estão propondo em relação à reforma da Previdência, que é o sistema de capitalização, é interessante? Não é interessante, né? O Chile fez isso. Dizem que não deu certo em lugar nenhum do mundo, né? Mas aqui no Brasil é a salvação. Se não deu certo em lugar nenhum do mundo, obviamente que não dará certo aqui. A experiência mais perto da gente é exatamente a questão do Chile, no governo Pinochet, que ele utilizou-se desse sistema de capitalização. Não é um sistema interessante e a prova disso é que, depois de 4 ou 5 anos após a aposentadoria, o índice de suicídio dos idosos acima de 60 anos é uma coisa absurda. Né? Você deixa de ter uma previdência solidária para você ter uma previdência que você contribui para você mesmo. Isso por si só já não funciona, isso já por si só já não é bom. Ou então o que se quer, na verdade, é destruir a previdência. E mais uma vez eu volto um pouco no ponto, como é que ela está deficitária, se todos os meses o governo lança a mão
lá dos 30% da DRU, desvinculação da receita da União. Como algo está deficitário, eu tiro esses recursos para fazer o que eu quiser com ele. Dinheiro do trabalhador. Né? Porque é dinheiro do trabalhador, você está contribuindo para ter uma aposentadoria mais na frente, ter uma vida digna mais na frente. Então ela absolutamente não é deficitária, essa Previdência não necessita ser feita uma reforma imediata, não necessita, nós temos outras reformas muito mais importantes e mais emergenciais, como a própria reforma tributária. Não é justo que seja uma taxação das pessoas menos... Os mais pobres são os que mais pagam, né? Claro, no Brasil. A partir do momento, Cícero, que eu taxo pelo consumo, eu estou sendo injusto. Até porque eu não posso pagar no mesmo quilo de feijão o mesmo que um bilionário paga de imposto. Não pode. Então eu tenho que taxar pela renda. E é isso que a elite brasileira morre de medo que isso aconteça. Então a reforma tributária ela é muito mais importante e emergencial do que propriamente a reforma previdenciária. Uma outra reforma que é muito importante e emergencial também é a reforma política. Ela tem que existir, porque não é possível que continue existindo um balcão de negócio no Congresso Nacional. Não é possível que esses privilégios que os políticos têm continuem acontecendo. E é isso que fomenta exatamente a corrupção. Então, a reforma política ela é a mãe de todas as outras reformas, né? E também a questão da própria reforma do judiciário. Ela precisa acontecer, o judiciário tem que prestar conta à sociedade, não pode ser a caixa preta que é. O ministro da Economia, Márcio, Paulo Guedes, defende o Estado mínimo. Esse modelo aquece a economia de fato? Seria melhor para o povo brasileiro realmente essa ideia de Estado mínimo? Não, de forma nenhuma. O Paulo Guedes, né, do Chicago Boys lá, desse grupo onde se prega, na verdade ele nem prega o Estado mínimo, ele prega o Estado inexistente. Porque o Estado... Dizem que é a meca do liberalismo, né? Lá onde ele estudou. Exatamente, a meca do liberalismo. É tanto que a própria equipe econômica dele, toda ela veio oriunda de lá. Né? Então ele, na verdade, ele não prega nem o Estado mínimo, ele pega a inexistência do Estado. Estado nenhum. Estado nenhum. Porque aí, né, o setor privado vai nadar de braçadas em relação a isso. Então, o Estado mínimo, assim como prega, por exemplo, o símbolo do capitalismo mundial, os Estados Unidos, vá nos Estados Unidos ver se realmente o Estado lá não interfere em todas as questões, mas nos países periféricos, como é o caso nosso, infelizmente voltou a se tornar um país periférico, deixou de ter a importância que se tinha mundialmente. Em pouco tempo esses caras destruíram o que foi construído ao longo de 12 anos. Né? O que está acontecendo agora é exatamente isso. Eu quero simplesmente vender, cometer vários crimes de lesa-pátria, que é o que está acontecendo no nosso país, com o petróleo, com o Nióbio, com a Embraer e tantas outras empresas lucrativas, e quando eu falo de lucrativas, que eu estou aqui especificamente no setor bancário, o Banco do Brasil e a Caixa, e o BNDES, o Banco do Nordeste e o BASA, esses bancos públicos são empresas que lucram bilhões. Então não existe essa necessidade de um Estado mínimo para entregar esse fruto, esse patrimônio do Brasil ao capital estrangeiro e especulativo, né? E também ao capital nacional, urubus. Márcio, vou fazer uma pergunta. Peço que você responda somente após o intervalo. Os sindicatos vivem tempos de crise. A direita tenta pôr fim, né, ao movimento de luta dos trabalhadores. Como resistir? A gente volta já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Água
Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do Sindicato dos Bancários aqui em Alagoas, Márcio dos Anjos Silva. Márcio, deixamos uma pergunta antes do intervalo, aqui na nossa entrevista, acerca da crise, né, pela qual atravessa os sindicatos, né? A direita tem, assim, avançado, tentado, por fim, ao movimento de luta, né, dos trabalhadores. Como resistir a isso, né? Como mudar essa conjuntura? Com muita luta, né? A gente não pode deixar de colocar aqui, logo após o final do primeiro turno das eleições presidenciais, as palavras, através do Facebook, do presidente eleito, onde ele disse que vamos acabar com o ativismo no Brasil. Foram essas palavras do presidente eleito. Por que é que ele fala isso? É exatamente para que não exista nenhum caminho de oposição ou de construção, de articulação dos trabalhadores contra este governo que não representa, né, inclusive, abrindo um parêntese aí, agora em Davos, nos envergonhou, né? Num discurso pífio, que se é que podemos chamar aquilo de discurso. Ao longo de grandes 6 minutos, né? Ao longo de 6 minutos, onde ele tinha 45 minutos para falar. Então é uma coisa absurda o que nós estamos verdadeiramente servindo de chacota internacionalmente falando. Então o que acontece? Nós vamos resistir. Eles vão tentar de todas as maneiras e já estão tentando. E eu vou colocar aqui uma situação clara, assim como para desestabilizar um país, eles promovem a sacanagem, eles introduzem nesse país o desemprego deliberadamente para que atraia a sociedade em favor das mudanças que elas não acontecerão, né? Com o movimento sindical ele não é diferente. Então, como é que está se tentando destruir o movimento sindical? Os movimentos, não apenas o movimento sindical, como o movimento religioso, como todos os movimentos que, de alguma maneira, representa a oposição, sim, representa a conscientização do povo contra um governo fascista que aí se instalou. Então, primeiramente, eles tentam fazer com que os sindicatos morram por inanição financeira, né? Tentou-se de forma, inclusive, contrariando a própria Constituição, né? Tentou-se fazer com que os sindicatos não viessem a receber os recursos do imposto sindical. De que forma? Colocando lá que teria que ter prévia e expressa autorização. É o que está escrito. Prévia e expressa autorização não significa dizer que ela seja de forma individualizada. O nosso entendimento é que prévia e expressa autorização poderá vir via Assembleia, que é o fórum máximo da categoria e, portanto, o fórum legítimo de deliberação. Então, prévia e expressa autorização através da Assembleia. Então, os movimentos sindicais, através das suas assembleias, deliberam pela questão do recebimento do imposto sindical. Mas não é isso que está acontecendo. Então, nós, especificamente, enquanto sindicato dos bancários, isso no país, como eu disse aqui há pouco, somos o único, e gosto de dizer sempre isso, mas lamento ao mesmo tempo que outros trabalhadores não tenham. Somos que temos o único acordo coletivo nacional. Conseguimos, através de muita luta, fazer com que existisse, fosse colocado no nosso acordo por 2 anos, a contribuição negocial. Ou seja, ali nós negociamos com o patrão da necessidade, da importância de que precisaríamos e queríamos e não abriríamos mão da contribuição negocial, porque esse era o interesse e a intenção de sucatear os sindicatos do ponto de vista financeiro, para depois fazer com que eles também inexistissem.
porque não se faz a política sem ter um mínimo de recursos, é óbvio. Mas nós conseguimos essa contribuição negocial a título de fortalecimento do ponto de vista financeiro, para que a gente possa continuar financiando a luta e representando não apenas os trabalhadores bancários, pois temos um compromisso muito maior que representando também a classe trabalhadora como um todo. Márcio, mas fazendo um contraponto, poderíamos dizer que foi um erro das centrais e dos principais sindicatos do país deixar um pouco de lado a luta dos trabalhadores e mergulharem na política partidária. Há uma análise de que durante o governo do PT, essas centrais e sindicatos desmobilizaram, né? Enfraqueceram a luta e isso trouxe consequências negativas naturalmente. Você concorda com essa tese? Erros foram cometidos. Eu acho que as pessoas elas precisam compreender, né, e as pessoas que são lideranças especialmente, de que tem que saber separar. Né? Tem que saber separar a discussão política partidária da questão da política sindical, da questão da política religiosa. Mas você acha que houve uma desmobilização das centrais e dos principais sindicatos durante o governo do PT? Eu não diria uma desmobilização, mas eu tenho que concordar que existiu um certo marasmo em relação ao que deveria continuar. Arrefeceu, certo? Né, o movimento? Arrefeceu um pouco, Cícero. Ela não foi assim, como a própria imprensa, de uma forma geral, coloca que houve um atrelamento das centrais sindicais ao Partido dos Trabalhadores. Isso não é verdade. Agora, que poderia ter sido muito mais efetiva do ponto de vista de independente de que o governo esteja. Nós representamos os trabalhadores. Se aquele governo não atende os interesses ou a pauta dos trabalhadores, nós temos que ir para frente dele, temos que ir para cima deles, não tem para onde correr. Então eu acho sim, e tenho até uma certa concordância de que houve um pequeno arrefecimento do ponto de vista de que poderia ter sido mais efetivo, e aqui eu quero aproveitar para dizer, né? Temos sim que fazer a nova política. Nós temos que repensar sobre os erros cometidos e fazer a nova política. Algumas pessoas gostaram dos assentos acolchoados e não permitem que novas lideranças surjam. Então é importante que saiba que, falando aqui da questão do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, que se volte às origens, que vá fazer a discussão assim como nasceu, em associações de bairros. Essa é uma crítica que surge sempre, né, que o PT se distanciou um pouco, né, da sua base após assumir o governo, e isso realmente enfraqueceu de uma forma assim considerável, né, a luta dos trabalhadores, esse distanciamento, né? Eu acho que é isso que você fala, né? Precisa talvez repensar, né, e achar uma alternativa, voltar às origens e achar uma alternativa que seja bom para o povo brasileiro, claro. Lamentavelmente, isso me dói dizer, se distanciou sim. Né? Se distanciou sim, por isso que eu digo que tem que voltar às origens, né? A partir do momento que você segue uma linha já existente, mas ela não está correta, ela não atende, não é aquilo que se pregou, né, a vida toda, então, lamentavelmente, você está no caminho errado, né? Então, precisa sim que se faça uma reflexão, né? Eu não estou aqui dizendo que isso é de uma forma generalizada em relação a todos os parlamentares que compõem o Partido dos Trabalhadores, né? Mas alguns deixaram sim de ir por uma linha achando num caminho, talvez eu não digo mais fácil do ponto de vista de benesses financeiras, não é isso que eu estou falando aqui, mas de não mexer com... Você poderia dar algum exemplo, por exemplo, de algum parlamentar aqui de Alagoas que seguiu essa linha? Não, de Alagoas aqui nós só temos o companheiro Paulão, que foi reeleito deputado federal e que tem encampado, nunca deixou de estar nas lutas dos trabalhadores, né? Paulão é uma pessoa que ele tem estado e atendido o tempo todo, quando demandado, né, em relação à questão dos trabalhadores. Eu diria que é uma forma mais geral do partido, tá entendendo, Cícero? Não necessariamente a questão de Alagoas. Márcio, o analista de indústria bancária, escritor Brett King, diz que ainda há uma resistência do setor bancário às tecnologias com o intuito de resguardar os empregos. Algo que para ele atrapalha o setor, segundo ele. Isso realmente acontece? Olha, isso não acontece. Não acontece, respeito aí, né, a colocação que ele faz, mas eu digo que não acontece, sabe por quê? Porque hoje
nós já temos, o setor bancário ele já é atingido do ponto de vista, falando na questão do emprego, ele já é atingido por conta da própria automação. Então a automação, ela é uma automação de primeiro mundo, é avançadíssima no setor bancário. Então, para você ter uma ideia, hoje mais de 50% das transações já são feitas através do celular. Então isso é um caminho sem volta. Se você colocar esse mais de 50% do celular, se você colocar aí nessa mesma panela a questão dos autoatendimentos, da intranet, dos correspondentes bancários, essas coisas, essas transações elas já são feitas, em 96% das transações são feitas via esses canais. Então a automação ela é uma realidade, né? Mas há resistência? Não há resistência. O que existe é uma tentativa de resguardar o emprego, porque nós entendemos que a peça mais importante é o ser humano. A partir do momento que você simplesmente substitui toda a importância que tem o ser humano em relação à questão de uma automação maciça, isso não vai chegar, vai ser bom para lugar nenhum. E a preocupação, talvez a resistência não seja por parte dos bancários que têm perdido seus empregos também. A resistência talvez seja exatamente por conta dos banqueiros. Porque essa automação ela está tão evoluída que hoje já existe, como por exemplo o Facebook, né, que já comprou o WhatsApp e outras empresas nesse sentido, o Uber, tal, de repente pode, através da própria internet, criar já existe, dar uma intensificada ainda maior em relação à questão de bitcoins. A moeda virtual, né? E os bancos possivelmente vão começar a perder muito espaço, né? Sem sombra de dúvidas, os banqueiros perderão espaços. Né? Então, o que é que eles estão já investindo nisso, pensando? Eles estão querendo já contratação de pessoas que trabalhem nessa área. Ou seja, não são bancários. São pessoas que trabalham nesta área para que não perca este campo enorme, né, do processo de automação e um pouco mais burocrático. Então, só respondendo, nós não nos contrapomos à evolução, até porque senão nós seremos voltar ao século XIX na quebra das máquinas, não é isso. Né? O que nós queremos é que entenda que o ser humano, a pessoa humana, é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu, particularmente, prefiro ser atendido por uma pessoa olhando no olho dela do que estar lá sendo atendido por uma máquina, muito embora a comodidade seja grande. Márcio, nós temos um quadro aqui no programa chamado Curte ou Não Curte. Seguindo a tendência, né, das redes sociais, a gente apresenta uma imagem para o entrevistado, pergunta se ele curte ou não curte e se quer fazer um breve comentário, ok? Primeira imagem. Governador Renan Filho. Curto. Quer fazer algum comentário? Um breve comentário? Tenho andado um pouco pelo estado de Alagoas, né? Tenho visto uma política séria em relação à questão das estradas. Tenho visto que tem uma política de pagamento em dia dos seus funcionários, que é uma obrigação, mas nem todos cumprem. Então, eu creio que o governo Renan Filho, até a questão da própria segurança pública, houve uma diminuição do número de assaltos em agências, graças a uma política mais efetiva do ponto de vista de segurança pública. Então, eu, particularmente, o governo Renan Filho tem me surpreendido, né, quero dizer aqui, deixar bem claro, do ponto de vista positivo. Então, curto, sim, o governo do Renan Filho. Ok, próxima imagem. Bancos privados. Bancos privados, eu não curto, muito embora seja um bancário, porque, lamentavelmente, o viés colocado, eu vi a imagem ali de dois bancos, o viés colocado é meramente do lucro. Então, o que é que os bancos privados querem? Lucro. Eu sou de Pão de Açúcar, sertão de Alagoas. O banco privado, ele não irá lá se ele não tiver lucro. Então, como é que eu vou curtir algo que ele não pensa no povo, não pensa no ser humano? Ele pensa meramente do lucro. Então, não curto banco privado. Próxima imagem. George Santoro, secretário da Fazenda. Não curto. Sem comentários. Ok. Próxima imagem. Crédito imobiliário. Curto. E essa política ela tem que ser cada vez mais ampliada para as pessoas que mais necessitam. Ainda existe um déficit imobiliário muito grande no país, que foi diminuído na gestão dos governos de 2003 até 2012, houve uma diminuição. Hoje agora está se tirando recursos dessa área, né, numa tentativa clara de cada vez mais excluir o pobre dessa coisa tão importante que é ter o seu lar. Ok, próxima imagem. Ex-presidente Lula. Ex-presidente Lula, para mim, um preso político.
até hoje não foi apresentado nenhuma prova contra o presidente Lula. Né? Então, Curto é a maior liderança popular que esse país teve depois de Getúlio Vargas, e é um presidente que efetivamente mudou as relações tanto da Organização Mundial do Comércio, como elevou a imagem nossa, modificando completamente a imagem nossa no exterior, além de propiciar a todos aqueles trabalhadores, aquelas pessoas mais humildes, uma vida muito melhor e mais digna. Curto de montão. Márcio, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação. Desde já reiterar o convite para que numa próxima oportunidade possa estar aqui novamente com a gente, ao passo que deixo um espaço para que você faça suas considerações finais. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Eu quero aqui concluir falando diretamente para você, bancário, e você, bancária. Nós necessitamos muito da sua participação. Lembrando que o Sindicato dos Bancários não é apenas uma diretoria que os representa, e sim somos todos o sindicato. Então, lamentavelmente, a gente tem, ao longo desses anos, percebido um pouco desse distanciamento, né, numa questão de dando mais um viés de meritocracia, quando, na verdade, precisa compreender que a luta é coletiva e nós só conquistamos algo dentro da categoria através da nossa entidade forte e atuante. Obrigado, Márcio, mais uma vez. Obrigado a você pela audiência. Folha na TV, nosso compromisso é com a verdade.